bem-vindo. Estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva. E no programa de hoje nós vamos falar de um assunto que é apaixonante. Nós vamos falar de literatura, nós vamos falar de livros, publicações, nós vamos falar de uma efeméride, né? Nós vamos falar dos 20 anos da Carline Caniato, uma fábrica de sonhos. Bem-vinda, Elaine Caniato. Obrigada. Grata Cláudia. pela presença. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Nos acompanha também nessa entrevista o jornalista Narbal Guerreiro. Bem-vindo, Narbal. Obrigado, Cláudio. Obrigado aos ouvintes da nossa 89.5 e também obrigado a Elaine por estar conosco aqui hoje, falando a respeito de uma área tão importante, muito, né, assim, relegada sem incentivo, sem apoio, que eles com a luta, com o empenho, determinação, fizeram aí que Mato Grosso tivesse uma editora com tamanha produção que é a Caniato. Agradeço a Carline Caniato. a oportunidade. Elaine, então, são 20 anos, né? 20 anos contando história, né? Quando começou, você imaginava que ia chegar tão longe assim? Ah, não, acho que não. A gente vai construindo a história ao longo do tempo, né? Ainda por esses dias, anteontem, uma pessoa solicitou um tema, se a gente tinha um livro na editora, e eu lembrava que tinha algo semelhante, fui dar uma olhada numa lista de arquivos de backups que a gente tem, e eu fiquei surpresa, assim, eu falei assim, meu Deus, eu não lembrava, assim, de tanta coisa que a gente já fez, né? É uma coisa legal, parece que, assim, foi realmente um momento específico para isso. E são muitas felicidades ao longo de todo esse tempo. Para esses 20 anos, você fez um balanço assim? Foram publicados X livros, X autores? Dá pra gente ter assim, o que tem no catálogo. Agora, se for fazer esse levantamento mesmo, a coisa do que já está esgotado. Muito longe, vai muito longe. O mercado editorial aqui em Mato Grosso, o posicionamento de vocês aqui no estado e também a nível de Brasil. O mercado aqui, como é que vocês acompanharam? O que mudou de lá para cá, do início até agora? A procura de autores daqui do estado, se de outros estados também procuram vocês? Nós procuramos ser talvez uma referência para quem está de fora e quer conhecer a literatura, a produção do Mato Grosso. Porque, como disse, a gente vem nesse trabalho há muito tempo, né? É um trabalho intenso, de muito tempo. Eu entendo que isso melhorou bastante, que isso cresceu à medida que os autores foram tendo mais oportunidade de publicação e, com isso, chegar no público leitor, que é o grande objetivo. Vejo um crescimento tanto de leitura quanto principalmente de autores, crescimento em termos quantitativos e qualitativos, mas ainda falta muito, né? Estamos no Brasil, tem muito a ser trabalhado em termos de cultura, de literatura, de educação. Então, por isso que o nosso trabalho é forte, intenso, perseverante e vamos em frente. Elaine, a gente olha para trás, são século passado, né? Nós estamos falando de 1998, né? Um momento em que o país começou a se estabilizar economicamente, né? Todo um processo político que a gente pode dar uma olhada e vislumbrar que era um momento mesmo de plantar sonho. Aí tivemos assim, algumas tempestades no meio do caminho, né? Os planos de cultura, os editais. Tá mais fácil hoje? Olha, é como você disse, é uma coisa de altos e baixos, entendeu? Não sei se diria que está mais fácil. Eu acho que sim, facilitou um pouco mais por conta dos canais de comunicação, como até a gente vinha conversando, né? É mais fácil você mostrar o que está sendo feito, ter um acesso, uma integração maior entre autores e leitores. Em termos de viabilidade de projetos e tudo, altos e baixos, entendeu? Tivemos recentemente alguns concursos, algumas coisas que foram um incentivo importante, sem dúvida, e esperamos que isso continue. E temos notícia de que vai continuar em alguns âmbitos governamentais.
mas não dá para dizer que a gente ainda está no plano do ideal, né? A gente, quando você prepara uma edição, a tiragem gira em torno de quanto? Normalmente, vamos dizer, dá para falar uma média? Olha, havia uma questão entre tecnologia e mercado, né? Há um tempo atrás, você não tinha impressão digital, então era só impressão offset, que você tinha um mínimo de 1.000 exemplares, que era mais ou menos o que se fazia por conta de um receio, de um investimento numa tiragem muito alta, e você não ter as vendas que cobrirem aquele capital empatado, aquilo, né? Aí, com o desenvolvimento da tecnologia digital, hoje é possível você imprimir primeiro, até por demanda, 1 livro, 2 livros. E tiragens baixas, 100, 200, 300 exemplares, e que aí você, sim, vendeu tudo, você imprime mais, né? Todo o custo de produção, de revisão, de capa, de edição e tudo aquilo já foi pago, já foi investido, você tem a questão da impressão e da reprodução. Então, mas o custo unitário fica bem superior ou não? Não mais tanto quanto era antigamente. Fica um pouco mais assim. Ainda é uma forma mais viável. Naquela época do linotipo, da própria tipografia, né? Você tinha aí antes fotolito, aí fazia a chapa, depois era um trabalho, pestape. Hoje, né? Então envolvia uma série de pessoas, custo muito alto. Cuiabá, por exemplo, eu lembro, eu trabalhei em jornais aqui, você tinha que mandar o fotolito para Goiânia, porque não tinha aqui quem fazia o fotolito colorido, né? Aí começaram a fazer preto e branco, depois aí sim vieram gráficas mais aparelhadas, e eu acredito que cresceu bastante também esse segmento de gráficas aqui, né? Sim, cresceu. Não só editoras, né? Mas quando a gente começou era assim mesmo. Agora o interessante, até aproveitar... para Goiânia. O interessante, Cláudia, eu acompanho um pouco essa história. O interessante, eu já comentei com várias pessoas, inclusive o próprio Eduardo Marrom, que é um incentivador, né? O imortal. Sim, com certeza. Acredito que seja um dos habituês lá da sua editora, né? Um grande autor, um grande parceiro, um grande incentivador da literatura. Eu cheguei a comentar com ele, não sei se eu comentei com o Lourenço, mas que também é um outro dinossauro aí dessa área, né? Ativista e tudo. Da área de produção gráfica e jornais, né? E impressos. E tinha um projeto, não sei se valeria a pena, eu acredito que sim, era resgatar a produção, né? Como era produzir, artesanal a produção no jornal antes. Né? Você tinha que lamber cola, tinha um diagrama onde você pregava ali as tirinhas de papel, que acho interessante o pessoal que faz jornalismo hoje, que não teve essa oportunidade de acompanhar. É um outro assunto, é uma proposta que eu acho interessante, resgatar essas máquinas. Eu acredito que tem muita gente que deve ter aí perdido um exemplar ou outro de máquinas tipográficas e etc. E como eram feitas essas chapas, né? Eu trabalhei um pouco com isso, porque a minha área é mais a gráfica, né? E então, assim, eu não sei se é um pouco de saudosismo, de nostalgia, mas eu acho que conhecer esse processo te dá um conhecimento que te permite, assim, um pouco, às vezes, mais de técnica e de criatividade, porque a tecnologia também, em alguns momentos, ela tem tanta coisa, tá tudo ali tão meio pronto, que a pessoa não fica tão criativa. Né? Ela, às vezes, ela inibe, não deixa que se fluir como antes, você tinha que buscar alternativas. Então eu acho que esse conhecimento é interessante. Existe também um mercado que está em crescimento grande, que são os livros artesanais, né? Isso tem tido muitas feiras. Aqueles catálogos, porta-fotografias, não sei como é que chama, que são feitos com material reciclado, nos casos, né? Também. Recortes, não sei o nome disso aí, tem um nome específico desse aí. Agora eu não sei, não lembro, agora. Também me fugiu. Mas, livros artesanais mesmo. Sim, e inclusive... Livros e catálogos. Então. Inclusive impressos, assim, com essa tecnologia bem arcaica, entendeu? Está virando cult agora. Antes, corrigir, agora, olhando... Só para poder arrematar, se você me permite, essa questão da criatividade, você deve ter acompanhado também isso, existia casos, você fazia a revisão, passava batido, vamos supor, lá no revisor,
algum errinho de gráfico ou de digitação, de datilografia, exatamente. Ninguém mais sabe. E passava batido e ia para fotolito. Às vezes você tinha que fazer a correção desse erro de uma vírgula, de um Z por um S que foi trocado, por exemplo, lá no fotolito. Você tinha que raspar o fotolito, pintar e desenhar na ponta do estilete o caracteres que estava sendo trocado. Agora, tirar uma letra com o estilete. Eu fiz isso. E ficar ali de maneira estética, certinha, quase que imperceptível. Agora, isso tudo, quer dizer, encarecia efetivamente a publicação, né? Quer dizer, era um trabalho tanto humano e de máquina, que complicava um pouco esse processo. Inviabilizava até algumas produções. Hoje a gente está falando dessa perspectiva da publicação on demand, né? Tipo, 10 exemplares, 20 exemplares, ou até 200, 300. Mas eu quero entender ainda até que ponto há um ganho industrial quando eu falo em tiragens de 10 mil, de 20 mil. Porque, assim, a gente olha o perfil brasileiro, é um perfil de analfabeto funcional. Infelizmente, as pessoas não têm o hábito de leitura ainda. Muitos que leem não entendem o que leram. E assim, acompanhar uma história, um romance, então é algo assim, difícil para muitas pessoas ainda. E aí quando você pensa França, Estados Unidos, Alemanha, as tiragens iniciais são 100 mil, 50 mil. Então um exemplar que em tese sai ao preço de custo de R$15 no Brasil, lá vai sair a R$2,50. Eu quero saber em que medida isso continua, essa realidade de indústria de escala, ela continua independente da tecnologia. Não sei se entendi exatamente a tua pergunta, mas assim, é uma relação. Bom, em primeiro lugar, essa questão da produção artesanal e tudo que a gente tinha para essa outra digital hoje, a relação de tempo, né? O tempo que se levava para fazer um trabalho desses era muito maior, e então assim, é todo um custo muito maior, e por conta disso também o acesso dos leitores mais complicado. E a questão de escala, eu acho que assim, tem tudo a ver com o mercado de leitura mesmo. A gente precisa ampliar esse mercado de leitores, né? Agora, o brasileiro, assim, infelizmente, ele gasta uma maior grana para comprar um tênis, mas o livro que é muito mais barato, ele acha que é caro, entendeu? Tem também a questão, se você me permite, tem também a questão, não é só a questão do hábito, né? A própria língua, Cláudio citou exemplo aí da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, tem uma abrangência muito maior pela abrangência da língua. Então, se faz 100 mil, você vai vender não só nos Estados Unidos, como em diversos outros países. Essa obra pode chegar porque tem leitores por conta do idioma, o que não é o nosso caso. Né? Agora, por exemplo, você tem programas de governo onde o governo federal compra livros que vão ser distribuídos pelas escolas do Brasil inteiro. Aí sim você tem uma tiragem alta, significativa e extremamente importante, né? Porque os livros circulam pelo país inteiro, é uma troca cultural muito grande. O que está sendo escrito no Rio Grande do Sul pode ser muito bem lido e consumido por quem está no norte do país, entendeu? Então, tudo tem a sua importância, entendeu? Tanto a grande tiragem tem uma importância para essa grande abrangência e até para o sustento das gráficas de grande porte, assim como as pequenas, que vão ali na formiguinha, no pingadinho, e que às vezes um livro de uma pequena tiragem, ele pode começar a ser assim, agradável ao público leitor, e a coisa vai se divulgando, vai trocando, e ele chega numa tiragem maior, entendeu? Vai crescendo no mercado. Mas essa proporção continua de economia? Quer dizer, se eu pensar em 1.000 exemplares, se eu pensar em 10 mil, o ganho econômico de preço de custo é grande ainda? Sim, faz uma diferença. Faz diferença. Faz uma diferença. Ou seja, se eu tivesse planejamentos
planos e propostas, programas de governo, que efetivamente colocassem o livro nas salas de aula, nós estamos falando de Mato Grosso, são 762 escolas, se eu não me engano, né? São quase 800 escolas, 750 mais ou menos. Nós tivemos aqui recentemente com o pessoal da Seduc, acho que foi 762, se eu não me engano, esse é o número. Mas por volta de 750 escolas, né? Nós estamos falando aí de quantos mil alunos, né? Pois é, agora posso dar um dado assim um pouco triste. Por favor. Nossa editora, pela primeira vez, pelo que eu tenho notícias no estado, conseguiu aprovar 2 livros de literatura produzidos no estado, num plano de governo nacional, que é o PNLD. E por esse edital, por esse novo formato de projeto, as escolas escolhiam os títulos, foram aprovados diversos títulos, foi feito um catálogo digital pelo governo que foi distribuído para as escolas para que elas escolhessem de todo o Brasil que elas adotariam. E nós tivemos, assim, uma adesão muito baixa em relação à nossa expectativa das escolas do Mato Grosso. Nós tivemos várias escolas de outros estados que vão adotar, que vão comprar o nosso livro. Então, assim, isso precisa ser os olhos mais abertos, entendeu? E quem que faz essa escolha? É o Conselho de Educação? Você sabe dizer? Coordenadores e professores. Ou é a própria diretoria de cada escola? O coordenador, eles têm autonomia pedagógica ao ponto de escolher os livros? Ou isso é ditado pela Seduc, por exemplo? Não. Eles têm autonomia. De indicar, pelo menos, né? Sim, de escolher. Agora eu estava vendo, acho que foi o isso torna o trabalho mais difícil, né, Arbal? Porque aí é mais formiguinha ainda, né? Sim, é mais formiguinha. Eu estava vendo ainda agora, por esses dias agora, no início desse mês de dezembro, nessas últimas sessões lá no Congresso, não sei se é coisa antiga, mas eu vi um debate a respeito a proposta, a questão dessa escola sem partido, essa briga toda que está aí, que também algumas coisas que iam ser implementadas, que era uma biblioteca em todas as escolas. Não existe. É um projeto de lei, não sei se é antigo. Eu vi por alto. É uma batalha antiga. Eu vi por alto isso aí. E você estava falando a questão de número de tiragem, da edição, desse volume. A proposta é que pelo menos 2 títulos por aluno. Então, você já pensou um universo que pode ser alcançado com isso aí, se realmente se concretizar essa proposta aí, muito feliz de quem propôs, né? Sim, mas parece que está tendo uma guerra absurda. Eu vi agora recentemente, que acho que vai ficar para a próxima legislatura, né, do Congresso. A expectativa que a gente tinha, e aí eu falo, todo mundo que gosta de literatura, era que o governo Pedro Taques fosse implantar, no mínimo, a literatura mato-grossense como disciplina obrigatória nas escolas. Isso era uma expectativa de toda a classe. Nós tivemos aqui com Ramon, tivemos aqui com Maria Tereza, tivemos aqui com outros autores, com o presidente da Academia Mato Grossense de Letras, e isso era uma expectativa extremamente positiva, e não o Pedro vai fazer. É verdade. Infelizmente, não foi prioridade no governo. Uma crítica construtiva, a gente procura fazer sempre, né? Claro. Agora, saindo um pouco dessa esfera pública, que é fundamental, né? Quando a gente pensa em cultura, é fundamental, nós temos problemas no mercado editorial, né? Agora então quer dizer, a Livraria Cultura pediu recuperação judicial, a Livraria Saraiva entrou em recuperação judicial, e em tese, quem fica com o maior lucro são eles. Pois é, então. Né? E aí? Não, e aí que sim, existem sempre nas crises coisas fabulosas, né? Eu queria só assim, para fechar aquela questão da política pública. Da política pública, me parece assim, eu não consigo entender como não percebem que é um investimento em termos financeiros tão pequeno para um ganho, entendeu? Gigantesco. As pessoas, assim, como que elas vão valorizar, investir no lugar onde elas habitam, se elas não conhecem, né? Se você não tem acesso ao livro, ao que fala sobre aquele lugar, sobre a história, sobre aquela cultura, você não vai valorizar isso, entendeu?
Aí dali você tem assim, você tem saúde melhor, você tem segurança melhor, você tem ganhos imensos, entendeu? Então e outra, nós temos fabulosos autores no estado, sabe? Então assim, isso já foi falado N vezes, eu não canso e vou falar sempre. É muito simples, muito fácil, investimento muito baixo para um ganho altíssimo. Tá, com relação ao editorial, eu vou pedir para você segurar, porque a gente realmente precisa fazer um intervalo. Eu não me atentei muito para o tempo, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente volta com essa questão, que é uma questão delicada, que eu quero saber como vocês estão vendo, né? Essa oportunidade ou crise, né? Se a gente falasse chinês, era um ideograma só, né? Oportunidade e crise é o mesmo ideograma, né? A gente vai para o intervalo e já volta. Né? Sim, autores, claro, e vamos falar do box, né? Um box maravilhoso que eu vou mostrar para vocês. A gente volta já.